Olá, fakes, tudo bem com vocês? Pois é, do mesmo criador de ter opinião racista é crime, agora nós tivemos o quê? Eu acho que nazista tinha que ter partido nazista reconhecido pela lei. E infelizmente, né, a avó Teresa aqui vai ter que dizer que não foi por falta de aviso. Pra quem não sabe do que eu tô falando, que é praticamente impossível, a menos que você esteja sem internet ou com a luz cortada, o que aconteceu foi o seguinte: na última segunda, os entrevistados lá do Flow chegaram no assunto preferido do nosso monarcão: liberdade de expressão. E pra quem já conhece o Monark, sabe que quando ele toca nesses assuntos assim, as coisas começam a ficar um pouquinho estranhas. E era de se esperar que uma hora ele fosse falar uma bosta tão grande que não teria mais volta. E esse dia chegou, meus amigos, e por mais que eu seja uma pessoa bem medíocre e o meu botão interno de eu falei esteja piscando, eu vou tentar me conter aqui nesse vídeo, porque aqui é um canal de reclamação, de crítica e não é de moralismo. Então vamos lá, ver o Monark destruir tudo que construíram até agora no Flow. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Olha só como ele é loucão, galera. Crazy, doidinho, ó. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela lei. liberdade. Tá, você tem noção do que é aceitar a ideia de ter um partido nazi? A gente ia ter que pagar imposto lá que vai pro fundão eleitoral pra financiar partido nazi? No Congresso lá os nazis iam negociar falando: ah, então, ó, eu te ajudo aqui nesse projeto aí de internet nas escolas públicas, mas aí você vai ter que me dar aquela forcinha no projeto lá dos campinhos com churrasqueira gigante, hein? Não existe essa opção. Essa questão de existir um partido ali não devia nem estar sendo discutida, porque é um consenso que é inaceitável. Ele acabou com a vida e a história de milhões de seres humanos com justificativas totalmente absurdas, bizarras, inescrupulosas e tudo de ruim que a gente conseguir imaginar. Falar uma coisa dessas aí me soa mais como uma estratégia, e eu não sei se o Monark faz isso conscientemente ou só por burrice. Só que de qualquer forma, um discurso público como o do Monark ali, que disse achar que partido nazista devia ser permitido, é uma coisa que vai soar absurdo para uma parte da população? Vai. Só que ao mesmo tempo, cogitar algo tão extremo e absurdo assim vai empurrando o limite do que é considerado aceitável de se debater sobre certos assuntos na sociedade para níveis bem mais perigosos. E isso vai acontecendo gradualmente. E um bom exemplo é o próprio Monark, que na fúria de defender a total liberdade de expressão ali, o animal foi aumentando a gravidade das bostas que ele falava, até defender que liberdade de expressão devia ser a ponto de permitir que nazista tenha um partido político. Existe até um conceito chamado de janela de Overton, que diz que existe uma certa janela de ideias que são consideradas aceitáveis na política e na sociedade, e que as ideias que estão fora dessa janela são vistas como extremas, então não devem ser levadas a sério ou sequer serem consideradas. Eu até coloquei uma imagenzinha aqui para mostrar mais ou menos como é que a extrema-direita acha que essa janela tá nesse momento, e como falar bosta pode trazer essa janela mais pro lado deles, até chegar a ponto aí de discutir permitir um partido nazi. Aí sim, meu amigo, essa janela vai estar sendo empurrada, ó, cada vez um pouquinho mais pra frente, e os absurdos vão ganhar mais e mais espaço. Mas vamos continuar aqui com as coisas que tá só começando. Expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. Olha aí, ó, o líder dos idiotas reivindicando mais direito pra eles na frente dos deputados. Por que as pessoas não podem ter direito de ser idiota? Por que as pessoas não podem querer o fim dos judeus? Por que não pode querer aí o extermínio de todos os povos menos os descendentes de Thor? Mas claro que tudo isso aí é só exercer a sua liberdade de ser idiota. É contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. De que forma? Vocês estão sentindo os limites ali do absurdo crescendo descaradamente? Vocês acham que ele não sabe ali como os ameaçaram a existência de tanta gente inocente pra ele perguntar isso? Vocês realmente conseguem ouvir isso ali sem achar que ele tá se fazendo de besta? Ah, para, né? E ele ainda fala ali, e quando é uma minoria? Querendo dizer que porque os nazistas aqui no Brasil são minoria, não teria risco de dar espaço pra eles na política. Como se os nazis asgardianos tivessem vindo lá do céu, do nada, como uma maioria poderosa, matando todo mundo que não era ariano lá na Alemanha, lá na década de 30. Ele finge ter faltado na aula de história, onde o professor explica como o nazismo foi uma ideia que foi sendo gradualmente plantada na cabeça dos alemães, numa época que a Alemanha estava fodida pós-guerra. E plantou essas ideias tortas como? Alguém aí quer chutar? Não? Então eu falo, através de propaganda e de seres acéfalos como o Monark. Vamos ver aqui o discurso de alguém que adorava ter conhecido o Monark, o braço direito do Hitler, o Goebbels. Eu achei o discurso, mas eu vou ler uma traduçãozinha aqui pra vocês, ó, de um pedaço. Quando os nossos oponentes dizem sim, nós lhe concedemos liberdade de opinião antes. E tipo, sim, vocês permitiram. Isso não é prova que a gente deve fazer o mesmo com vocês. O fato de que vocês nos deu é a prova de quão estúpido vocês são. Vai lá, Monark, dá a liberdade de expressão pros nazis que eles vão adorar usar isso pra tirar a tua.
Vamos continuar aqui, ó. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Se o cara quisesse ser anti-judeu, eu acho que ele devia ter direito de ser. Ah, vai tomar no cu, né? Como é que tem gente que ainda passa pano pra isso? E sempre tem lá os arrombados que vão falar, não foi isso que o monarca quis dizer. É o que mais me disseram nas vezes em que o monarca falou merda e eu critiquei. E tá aí de novo um monte de arrombado dizendo que não foi isso que ele quis dizer. O que mais que ele precisa falar pra vocês entenderem o que ele quis dizer? Não, ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais, ele não, fala... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Também, mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa ele pode parte falar que é do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Eu não consigo acreditar que não tenha algo mais grave por trás ali. Ou ele tem algum problema, ou então ele tá fazendo isso conscientemente. Porque questionar é sempre válido. Questionar se um povo devia existir, se negro, judeu, cigano, gay devia existir, é válido aonde? E depois que o monarca proferiu todas essas obscenidades ali no Flow, eles perderam a maioria dos patrocinadores, como era de se esperar, né? E como medida de contenção de danos, o monarca concordou em sair do podcast, vender a parte dele do Flow ali pro futuro sócio dele, o Igor 3K, que diz que vai continuar com o canal. A dúvida que resta agora, né, se ele vai conseguir limpar essa mancha horrorosa na história do primeiro e ex-maior podcast do Brasil. E outra medida que o monarca tomou também foi pedir desculpas no dia seguinte ao que eu batizei de dia M, o dia merda. O dia em que o monarca fez questão de inverter o sistema digestivo dele pra cagar pela boca ao vivo dizendo que nazista tem que ter partido. Vamos ver aqui o pedidinho de desculpas. Galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia. É uma desgraça quando a gente bebe e sai por aí defendendo criação de partido nazista. Quem nunca, né? Atira aí a primeira pedra, eu quero ver. Que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. E porra... E notem que ele pede desculpa ali pela forma insensível com a qual ele defendeu a ideia dele. Insensível é a palavra que ele dá e não é criminosa. E também parece que ele não se arrependeu ali do que ele falou, e sim de como ele falou. Vamos continuar aqui, ó. Eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. Ele acha que não estamos sendo compreensíveis e que estamos sendo insensíveis demais com ele. E os nazis que ele defende que criam um partido, ele acha que trataria ele como? Tirando patrocínio, xingando ele no Twitter? Ele acha que isso é ser insensível? Continua com essas tuas ideias aí, monarca, tu vai ver o que é insensibilidade. Errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. Dá pra entender que tu tá defendendo coisas abomináveis? Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade... lei. Realmente, né? Eu me confundi nessa aí, você não tava defendendo nada abominável. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? E eu convido, inclusive, os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado. É um anarquinho fofo, né, gente? Ele tava defendendo a existência de um grupo que quer o fim de raças inferiores e depois pede desculpa, fala que foi insensível e chama um judeu pra ir lá explicar pra ele por que é errado querer defender a existência de um partido que genocidou boa parte da família da pessoa. Stonks demais, né? Porque com esse bafafá e hype que esse assunto criou, com certeza que ainda por cima o vídeo ia render boas views se isso rolasse, e mais dinheirinhos, e mais uma vez a tempestade ia passar no paraíso monárquico, e seria só mais uma situação de emergência ali bem contornada. É ou não é um empreendedor de sucesso de verdade esse rapaz aí? E claro que o monarca não fez só esse vídeo de desculpa ali. Como um bom estrategista, ele gravou um outro vídeo, pôr no canal pessoal dele no YouTube, com uma mensagem que parecia ser a mesma.
Só que não é, porque ele sabia que lá no Twitter a mensagem tinha que ser uma e pra fanbase dele ali, outra. Vamos ver aqui uns trechinhos, e quem quiser ver o vídeo todo, vai lá no canal dele assistir. Galera, seguinte, tô gravando esse vídeo porque tá rolando um trecho de uma fala minha do Flow Podcast que eu tava com o Kim, que o pessoal tirou de contexto e tá circulando aí nas mídias sociais. Ah, esses lacradores sempre tirando as coisas de contexto, né? Daí é foda. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. Em qual contexto isso aqui não seria defender a existência de nazismo, Monark? Como se eu estivesse defendendo o nazismo, né? Quando na verdade era uma discussão sobre comunismo e nazismo que estava acontecendo. A gente estava argumentando que existe partidos comunistas, né? E o comunismo matou muita gente, mais de 30 milhões de pessoas lá na Ásia, né? Então é uma ideologia que também teve muitos problemas, né? E mesmo assim a gente tem o Partido Comunista, e é plenamente aceito. E a gente estava falando da hipocrisia, né? Como de coisas de direita e coisas de esquerdas, às vezes são vistas de uma maneira hipócrita. E a gente estava usando o exemplo do comunismo e do nazismo, porque os dois foram regimes que mataram milhões de pessoas. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. Olha aí a janela sendo empurrada, ó. Mas assim, ó, eu sei que os líderes com ideias comunistas em vários lugares do mundo foram extremamente cruéis, mataram milhões de pessoas, mas comparar diretamente nazismo com comunismo... Daí não dá, né, cara? Comparar um governo eugenista, antissemita, racista com um sistema econômico é de fuder. Você pode criticar, você pode odiar o comunismo, só que não é a mesma coisa que o nazismo. Ah, mas Yasmin, o comunismo e o socialismo são permitidos hoje em dia, mesmo tendo matado mais pessoas que o nazismo. Por que só o nazismo é proibido? Porque não é o número de mortos que é levado em consideração para proibir uma ideologia. Tanto que o capitalismo, que impera em boa parte do mundo, já matou incontáveis pessoas por causa de guerra, de fome, de exploração. Tudo em nome do capital, e o capitalismo também não foi proibido. O que os amantes do capitalismo não devem saber, ou são programados para não admitir, é que o capitalismo também matou e mata até hoje. Ou será que o monarca acha que o capitalismo é um anjo limpinho que nunca fez nenhuma vítima? Então não é esse o ponto. O ponto é que o nazismo tinha nos princípios não gostar de judeus, de socialista, de capitalista, de cigano e todas as pessoas que eles consideravam inferiores. E o comunismo na literatura, pelo menos em tese, né, não tem isso. Não tem um partido comunista onde esteja escrito lá no plano de governo dar fim a boa parte da humanidade ou qualquer coisa assim. Não existe nada igual ao nazismo na nossa história. O nazismo está diretamente ligado à ideia de supremacia branca. Dá pra entender essa diferença específica? Essa cultura de cancelamento tá um pouco absurda. Eu simplesmente não consigo ter mais conversas no meu programa, entendeu? Ah, diz a pessoa que precisou apoiar a existência de um partido nazi pra sofrer alguma consequência, né? Vocês têm que entender que eu tô lá 4 horas conversando com pessoas sobre os assuntos mais delicados e complexos que a gente pode falar na sociedade. A gente fala sobre aborto, a gente fala sobre política, a gente fala sobre nazismo, falamos sobre racismo, a gente fala sobre um monte de coisa que é delicada, entendeu? Mas que eu acho que é importante, que a gente tenha que discutir, porque é assim que a sociedade vai criando um entendimento mais avançado sobre as coisas. Eu noto a importância que esses assuntos têm pra você, Monark. Você chapa de bebida, enche o cozinho de fumaça, fala merda por 4 horas. No dia seguinte não lembra de nada, né? Repete as mesmas merdas de sempre, e até parece uma versão brasileira do filme como se fosse a primeira vez. Te abre a discussão e faz todo mundo pensar sobre o assunto, que é o que está acontecendo agora nessa nova discussão sobre o comunismo e nazismo, e se deve ser permitido ou não que esse tipo de partido exista, entendeu? Essa discussão é importante, entendeu? Mas é muito perigoso quando as pessoas querem desvirtuar totalmente o debate. Ah, não, né, cara? Não é importante discutir se deve existir um partido nazista hoje em dia, porque não é uma possibilidade. Vai tentar empurrar esses limites do absurdo aí em outro lugar, querido, vai. Que pensa dessa forma. Quando eu tenho 10 anos de carreira no YouTube, eu fazia vídeos todos os dias, fiz vídeos todos os dias da minha vida. Quem conhece o Monark sabe muito bem que ele não é nazi. Ali ele só defendeu que eles tenham direito de liberdade de expressão, um partido político, que ia ser financiado por impostos públicos para lutar pelas causas deles. Não vamos misturar as coisas aqui, né, gente? E agora eu vou pular aqui pra uma outra parte, onde ele fala o seguinte, ó. Entendeu? E é óbvio que é delicado, mas a gente tem que ter uma sociedade onde é permitido a gente discutir isso. Eu tô discutindo com deputados federais. É importante que a gente discuta com essas pessoas esse tipo de coisa que é fundamental pra sociedade. Eles fazem as nossas leis, cara. Com certeza, a existência do partido nazista é o que a gente deve discutir com os deputados, porque são eles que fazem as nossas leis, né? E essa é a maior urgência do povo brasileiro nesse momento. Entendeu? Agora, pensa, essa galera que tá pegando, tirando de contexto, querendo desvirtuar a parada, indo atrás dos meus patrocinadores, atrás da minha vida, de verdade, querendo que tudo acabe. E você acha que isso é justo? Você acha que isso é legal? Você acha que isso não tem uma consequência horrível pra sociedade no futuro? Será que ele não acha que ter um partido nazista vai ter consequência pra sociedade também? Pô, Monark, você acha justo que exista deputado nazi criando lei e você tenha ousadia de me perguntar se eu acho justo você perder patrocinador por defender isso? Cara, sinceramente, eu acho pouco, hein?
destruindo qualquer pessoa que tenta só ter uma discussão. O Flow tá tentando ter discussões. Ninguém é a favor de nada hediondo aqui, gente. A gente tem 10 anos de histórico. Ninguém é a favor de nada hediondo aí. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. Isso aí não é hediondo pra você? Eu fico pensando o que deve ser hediondo pra você, então, né? Mas agora vamos ver aqui, ó, o último trechinho que eu vou mostrar desse vídeo aí. A gente estava discutindo os temas mais delicados sobre política com deputados federais, cara. É um absurdo isso, não dá. Não dá. Não dá. Simplesmente vocês estão inviabilizando o debate, inviabilizando qualquer discurso público. Não dá, né? Se vocês não deixarem eu defender a existência de um partido nazi, vocês estão inviabilizando o discurso público? Olha a estratégiazinha, ó, da janela aí de novo. Vocês perceberam aí a diferença entre o Monark que pediu desculpa no Twitter e o Monark do YouTube? O Monark não se arrependeu das falas dele, e sim de como ele expôs elas. E agora eu queria pontuar aqui também uma coisinha sobre o Kim, que nesse trecho aqui, ó, falou o seguinte. Pesado Você acha que é errado nisso. a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Depois disso ali, o Kim disse que foi tirado de contexto e que na real ele estava falando que não queria que o nazismo fosse proibido, porque não importa que seja um absurdo, idiota, porque ele acha que precisa dar luz a essa ideia para que ela seja combatida pela sociedade. E vocês acham que o deputado Kim ali é burrinho para falar isso? Que ele estava bêbado também? Ele não sabe que a criminalização de alguma coisa é o último estágio depois de uma ideia ter sido absolutamente combatida por uma sociedade? Quando Kim disse ali que ele quer trazer luz ao tema, ele na verdade tá querendo dar voz e espaço de novo para quem no passado matou bilhões e já foi combatido. Não tem essa de dar luz ao tema de novo. Não tem essa de dar espaço para eles outra vez, porque eles não vão dar esse espaço para nós e o Kim sabe muito bem disso. E olha aqui, Monark, se até o diabo sabe e tá criticando vocês, eu acho que não resta dúvida que vocês erraram, né? Mas é isso aí, eu queria finalizar esse vídeo aqui dizendo que o Monark quer liberdade máxima. Ele quer beber, fumar e trabalhar. Beleza, só que depois que ele faz merda, não dá pra ele dizer que a culpa é da bebida, né? Olha aí, um bom exemplo, Monark, de como a liberdade total não é a melhor coisa. Você bebeu e fumou trabalhando, uma galera enorme avisou, reclamou, falou que ia dar merda, e você simplesmente continuou. E aí, como já era esperado, você errou, né, e bem feio, e colocou a culpa em quem? Na bebida? Tu tá vendo como não dá pra dar liberdade total nem pra um adolescente de 31 anos, Monark? Eu espero que esse exemplo dele mesmo ali sirva pra ele dar uma refletida. Isso, claro, se ele quiser refletir sobre e não tiver com a cabeça feita aí por certas merdas. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo.